Bíblia tem pessoas autistas? Será, gente? Fica comigo que nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema polêmico. Bem, para quem não me conhece, eu sou Marissa Souza, jornalista autista, mãe de um garotinho autista e fundadora do Instituto Autismo do Bem, onde a gente compartilha conteúdo educativo sobre o autismo, neurodivergência e sobre inclusão. E hoje nós vamos falar do Mateus, discípulo da série The Chosen, que já está gravando a sua 6ª temporada, está em exibição da 5ª temporada aqui no Brasil e que traz um personagem, né, que a gente tem ali na figura do discípulo, um personagem autista, neurodivergente, é isso mesmo. O que eu achei interessante, gente, da gente pontuar aqui logo no início, eu sou uma pessoa cristã, eu já estudei muito teologia, eu leio a Bíblia, eu tenho a minha fé cristã e eu sei que provocou muita revolta nas pessoas, principalmente aqueles cristãos que são mais fundamentalistas, mais literais, com o fato de um personagem ser autista. Porque não está escrito na Bíblia que ele é autista. Ok, não está escrito lá. Mas será que naquela época as pessoas tinham diagnóstico de autismo? É claro que não, né? Isso é tão recente, né? Até no Brasil tem muita gente aí sem diagnóstico que nem sabe que é autista. E aí a gente sabe a história por trás disso tudo, né? O Dallas Jenkins, que é o diretor dessa série fenomenal, sucesso no mundo todo, né? Que tem levado a fé cristã de uma maneira especial. Ele faz parte da comunidade autista há muito tempo. Ele tem uma filha autista, ele é voluntário na causa do autismo nos Estados Unidos há muito tempo. Para ele, tinha um fator especial ter uma figura, um discípulo neurodivergente. Ele queria mostrar essas características, porque assim como ele, eu também penso que o mundo, segundo Deus gosta, é um mundo diverso. Então ele fez questão de mostrar. E aí, ele explica por que ele escolheu a figura do Mateus, do discípulo Mateus, para ser esse discípulo neurodivergente. So for Matthew, we start with the Bible and we say, okay, we know he was a tax collector. So he loved new math and numbers. We also know in his book, the first chapter is a genealogy, facts. And it's divided into 3 sections, 14 names apiece, so he understands and knows facts. We also know that his profession made him an outcast. He was hated by the Jews for betraying their people as a tax collector, disrespected by the Romans for being Jewish. He chose a profession that made him an outsider. O que eu achei muito interessante ali no Dallas, né? Eu sou uma jornalista que tem uma produtora audiovisual, então eu tô nesse universo um pouco mais por dentro de roteiros, de filmes, e eu achei muito interessante que ele teve esse cuidado de mostrar que Mateus era um neurodivergente, era um autista, ok, mas não de estigmatizá-lo, porque é muito difícil fazer, inclusive, papéis do autismo no cinema, porque é um espectro. A gente tem diferentes tipos de suporte de pessoas autistas, autistas com superdotação, com deficiência intelectual, autistas que têm TDAH também, a gente tem autistas que têm estereotipias, outros não, então é tão difícil. E ele trouxe ali uma série de detalhes que faz com que a gente que é da comunidade, eu como autista, que estudo o autismo, entenda. E também uma outra pessoa que está assistindo consiga entender que ele é uma pessoa diferente e que ele tem algumas características diferentes. E aí isso é uma maneira muito legal dele mostrar o autismo assim para o mundo. A gente vê esses comportamentos, por exemplo, quando ele mostra o jeito de olhar do Mateus, que era diferente, a maneira com que ele se relacionava, essa dificuldade de socialização dele, o preconceito que ele sofria por ser diferente, a inteligência que Mateus tinha para os números, por isso, inclusive, que ele escolheu Mateus, né? Que na Bíblia isso fica registrado ali, que ele era um coletor de impostos, ele trabalhava ali, digamos, para a Receita Federal da época, né? Para a Receita Federal Romana. E Mateus também tinha um cãozinho, né? Que era o seu grande amigo, digamos assim, talvez o seu primeiro amigo.
E é muito comum, inclusive o cão é terapêutico para o autista devido a essa dificuldade dele de socializar até com os humanos, né? Agora, o que mexeu muito comigo, principalmente sendo uma pessoa autista e mãe de um garotinho autista, foi que o ator que interpreta o Mateus, o indiano Paras Patel, ele falou que quando ele recebeu esse papel, ele sabia da responsabilidade que ele tinha de interpretar um neurodivergente e que ele teve experiências místicas por meio de sonhos, onde ele foi ali forjado, digamos, ele foi tendo uma revelação, por que não dizer, de como ele deveria fazer esse papel. Foi uma experiência, digamos, importante para o Mateus e que a gente sabendo disso hoje traz um fator emocional diferente para nós, né? De saber que realmente teve ali uma coisa diferente ao interpretar um neurodivergente. Então, é engraçado, eu comecei a ter sonhos como o Mateus. Quando eu comecei a atuar, tipo, é assim que você tem que fazer esse papel. Nossa, eu nunca ouvi essa história. É uma história bem única. E como que eram detalhados esses sonhos? Era compartilhar uma sabedoria. É uma coisa pessoal, então o Mateus falou comigo nos meus sonhos. Alguma coisa que muito incrível. pessoal em relação a você. Poxa. Isso. Pra eu conseguir aplicar no personagem. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa relação do The Chosen com o autismo, com a neurodivergência. Eu vejo isso como um presente para nós da comunidade autista. Fiquei muito feliz de me sentir representada ali pelo Mateus, principalmente quando ele ajuda Jesus a escrever o Sermão da Montanha. Eu, como jornalista, me super identifiquei ali. E eu acho que a mensagem é essa, né? Uma mensagem linda de que também Deus, ele se importa com a neurodivergência, ele quer a inclusão e é sobre isso que a gente deve falar e é sobre isso que a gente deve lutar. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e de curtir os nossos conteúdos. Até a próxima!